Olá a todos, essa videoaula é, está sendo elaborada para servir de aula de reforço, né, para os alunos do terceiro ano do curso de Técnica Informática do Instituto Federal de Rondônia, o IFRO, e nós estamos aproveitando essa oportunidade então para mostrar para vocês um pouco mais sobre a criação de janelas Swing, né, janelas utilizando o pacote Swing, que é aquele pacote que nós vamos criar as nossas telas para que o usuário possa interagir melhor com o nosso sistema, né? Possa interagir de uma forma visual com o nosso sistema. O sistema que será criado será um sistema desktop, né? Desses que tem instalado nos nossos computadores. De um modo geral, pessoal, todo aplicativo ele possui uma interface gráfica. Nós podemos notar pelo próprio NetBeans, que está aberto aqui agora na tela. Vocês podem perceber que ele foi feito e tem aqui os seus menus, né? Nós temos caixas de texto aqui do lado, nós temos combo box, poderíamos ter checkbox, radio button, né? Todos esses componentes que nós estudamos um pouco em sala, que hoje eu vou revisar junto com vocês aqui. A criação de uma janela, então nós vamos precisar de usar esses componentes para interagir com o usuário, né? Pedir informações do usuário, mostrar informações para o usuário, né, através da interface gráfica. Então nós vamos ver basicamente esses componentes que existem e como manipular esses dados, os dados desses componentes, para que a gente possa fazer com que o nosso sistema se comunique com o usuário. Temos uma apostila lá no Moodle, né, tem várias explicações. Nós vamos montar uma telinha parecida com essa, ou pode ser um pouquinho diferente, né? Mas nós vamos fazer uma parecida com essa, onde nós temos vários componentes para interagir com o usuário. Nós temos a principal aqui, que seria uma caixinha de texto, né? Onde o usuário digitará algo. Consequentemente, isso que ele digitar servirá para algum processamento, né? Para que eu salve isso no banco, ou para que eu faça um cálculo, ou para que eu faça uma interação, né, com o usuário aí, qualquer que seja ela. Nós temos aqui outros componentes também que servem para a mesma finalidade. Nós temos um componente combo box, nós vamos falar sobre ele, né, que serve para que a pessoa selecione alguma coisa já pré-definida. Nós temos aqui botõezinhos também onde a pessoa vai escolher entre uma dessas opções, que é chamado radio button, né. Nós temos aqui componentes checkbox, que esse daqui nós podemos selecionar vários desses componentes, e botões, né? Os botões são as principais formas de mandar com que algo seja executado até então, né? Geralmente nós usamos o botão para fazer com que algo seja executado. Então nós vamos falar sobre esses componentes e como utilizar, como receber esses dados e como fazer com que esses dados eles possam ser redirecionados, pode ter um processamento com ele e voltar isso para o meu usuário. Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que criar para uma janela gráfica é vou criar aqui um novo projeto, né, com essa videoaula. Vou dar um nome, nova aplicação Java, né, normal. E vamos dar um nome para essa classe, para esse projeto, no caso, né, para esse projeto de videoaula Swing, que é o pacote que contém todas essas classes visuais de interação com o usuário, né? Videoaula Swing. E não vamos deixar marcada essa parte de criar a classe principal. Pessoal, que ainda não tem NetBeans instalado, instale. Está lá no site, né? Tem lá na nossa página da disciplina, tem como baixar, como instalar lá, né? Instalar não tem segredo nenhum, é Next Phoenix, né? Então vamos lá. Videoaula Swing é o nome do nosso projeto. Vou mandar finalizar para que ele crie esse projeto para a gente. Foi criado o projeto. Agora aqui dentro nós vamos criar no próprio pacote default mesmo, ou a gente pode criar um pacote chamado View, para a gente aprender a organizar melhor os nossos componentes. Mas nós vamos criar um formulário, vamos criar um JFrame. Pessoal, não crie outras coisas. Pode ter em forma de JDialog, JDialog, tem JPanel. Nós não vamos criar esses, nós vamos criar o frame. Esse frame aqui que é a janela, digamos assim, janela principal de uma aplicação. Então nós vamos criar um formulário JFrame e vamos dar um nome
para esse JFrame. No caso, vamos dar um nome de tela mesmo, né, como é o nosso exemplo dessa videoaula. Então, tela, vou mandar finalizar. Se vocês quiserem escolher o nome do pacote aqui, também pode. Ó. Então, nós podemos, inclusive, dar um nome para esse pacote, como também faz parte das aulas que nós estamos tendo. Então, vamos colocar somente view o nome desse pacote e vamos finalizar. Ok. Ele vai criar para mim aqui uma tela em branco, pessoal. Uma tela em branco que nós podemos redimensionar, criar ela do jeito que a gente quiser aqui. Essa aqui é uma tela. Se você visualizar aqui, ó, clicar nesse íconezinho, né, do olhozinho aqui, ele vai mostrar uma tela em branco, não tem nada. Então aqui que nós vamos colocar nossos componentes para interação com o usuário. Então, existem vários componentes, né? Nós estudamos. Cada componente tem um nome e tem um nome de classe. Então, quais os principais componentes que nós temos para interação que nós vamos começar a falar agora? Nós temos o label. O que é o label? Nós paramos o mouse aqui em cima, vocês podem notar que está aqui, ó, Java Swing JLabel, né? O nome da classe é JLabel, né? Que é um rótulo. Às vezes está escrito como rótulo, né? Dependendo da versão do NetBeans aí. A minha versão que estou usando é 8.0. Mas dependendo da versão pode estar rótulo ou algum outro nome, mas o principal é o nome da classe, que está logo abaixo aí, Java Swing JLabel, JLabel. Então esse cara é um rótulo, ele serve para mim tanto mostrar alguma coisa para o usuário, quanto para mim não serve para receber, mas serve principalmente para mostrar dados, né? Para mostrar o que eu quero do usuário em determinado componente, para mostrar um resultado, né? Pode servir para essas situações. Ele não recebe dados, ele simplesmente mostra dados, certo? Às vezes nós precisamos capturar os dados, depois nós vamos ver até como capturar um dado de uma label, que é muito parecido com capturar o dado de uma caixa de texto. Então, a caixa de texto mais utilizada para a gente trabalhar aqui no Swing é a caixa, é o campo de texto, né? É o campo de texto que está aqui, ó, está aqui do lado, né? Do lado direito. Pessoal, se não estiver aparecendo essa paleta aí do lado, vocês podem fazer aparecer, né? Vocês podem clicar aqui em janela e tem a paleta aqui em algum lugar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Configurar. Não. Ferramentas do IDE, paleta aqui do lado, tá? Então, ó, janela, ferramentas do IDE, paleta. Se não estiver aparecendo, é só clicar aqui que vai aparecer, tá? Mas vamos voltar aqui. Então, vamos achar o campo de texto aí. Às vezes não está campo de texto, às vezes pode estar outro nome, mas vocês vão olhar embaixo. Se tiver JTextField ou JTextField, né? Significa que é esse que nós queremos. Nós queremos um text field, que é um componente de texto comum, onde nós vamos colocar texto e escrever alguma coisa. Então, vamos só clicar sobre ele e trazer para a nossa tela. Colocamos a nossa caixa de texto ali. Ok. Então, agora, nós vamos seguir aqui um pouco essa tela. Então, nós vamos colocar um outro label aqui, né? Então, vamos lá, e uma combo box, são JLabel novamente, né? Mais um label. E vamos colocar essa caixa de combinação, às vezes está outro nome também, mas é o JComboBox, olha embaixo aí se tiver esse nome, JComboBox é o que nós vamos usar, que é aquela lista suspensa, né? Onde tem várias coisas predeterminadas, onde a pessoa vai escolher uma delas. Ok, agora a pessoa irá escolher se ele fuma ou não. Então vamos colocar um label para fazer essa pergunta para o usuário. Vamos tentar organizar aqui os nossos componentes na tela. E aqui vamos colocar o rádio button, botão de rádio. Ou vocês vão olhar embaixo, tem JRadio button, né? Então é esse cara que nós precisamos dele, esse componente redondinho. Não pode confundir com a caixa de seleção. A caixa de seleção é quadradinha e é o checkbox. Ela permite que você selecione mais de um item, né?
No nosso caso, nós vamos escolher ou um ou outro, então será o Radio Button. Vou só dar uma organizada nos meus componentes aqui na tela. Ok, Radio Button, então, esse aqui é para escolher se fuma sim, ou mais um aqui para dizer se não, né? Não. Então esse é o nosso componente Radio Button. Depois nós vamos falar sobre algumas outras coisas que nós vamos precisar para fazer esses Radio Button funcionar corretamente, né? Mas por enquanto vamos montar primeiro a nossa tela aí. O outro componente que é utilizado aqui seria uma área, né? Um painel, né, onde nós vamos colocar alguns componentes. Esse painel, pessoal, não tem nenhuma utilidade prática, só mesmo visual, tá? Para organizar os componentes na tela. Em alguns momentos ele serve para que nós possamos utilizá-lo para marcar ou verificar se algum componente está marcado que está dentro do painel. Mas isso aí já é uma outra história, né? Não vamos aprender isso agora. Vamos simplesmente colocar então esse painel e vamos colocar uns checkbox dentro desse painel. O painel ele está, vamos achar aqui, ó, janelas do swing. Não é janela. Ele está em algum lugar aqui, em JPanel, pessoal. Vamos procurar o JPanel aí. Está lá em cima, né? Container de swing. Então, painel Java Swing JPanel. É esse cara aqui que eu quero. Esse primeiro item aqui de cima, né? JPanel, vou arrastar ele para cá e vou aumentar ele aqui um pouquinho. Ok. Aqui nós poderíamos escolher cor e assim por diante, né? Mas não vamos fazer isso, porque isso não é importante para a nossa aula. O importante para nós aqui é que vocês aprendam a utilizar os componentes, né? Não ficar mexendo com o visual. Com o visual vocês vão aprender sozinhos, né? Vou colocar um label aqui em cima desse painel. E vou colocar... Depois nós vamos colocar nomes nele, né? E tudo mais. Só para que esse painel fique visível para nós, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar com o botão direito em cima desse painel. Vou em propriedades. E vou colocar uma borda só para que eu possa saber onde ela está, tá? Isso aqui é só mesmo parte visual. Inclusive, ó, nós poderíamos ter escolhido borda com título e nem precisaríamos colocar o label, né? Depois nós podemos fazer isso, mas por enquanto vamos deixar aí. Vamos escolher uma borda qualquer, só para que a gente possa entender, possa ver melhor esse nosso componente aí. Vou só confirmar aqui, beleza? Vamos mandar fechar. Olha só, ele ficou então mais saltado na tela, né? Se você quiser visualizar, aí você vai ver que ele ficou um pouco mais saltado assim na tela, beleza? Agora nós vamos colocar então as caixas de combinação, caixa de seleção aí, ou checkbox. Se você parar o mouse sobre e esperar um pouquinho, vai aparecer Java Swing Checkbox. Só a nossa videoaula vai parar um pouquinho por aqui, a gente continua na outra, tá? Por limite de tempo lá aqui no YouTube, nós vamos continuar na próxima videoaula. Vou parar por aqui, depois nós vamos colocar os outros componentes que nós precisamos e mostrar para vocês como pegar esses valores, como retornar esses valores para a tela, ok? Então até a próxima aí.